caracteriza a literatura contemporânea brasileira? Com as vanguardas europeias, no início do século XX, nós temos uma ruptura com a tradição passadista. Então, a literatura do modernismo ela propõe a liberdade da forma e da expressão. A literatura contemporânea ela dá sequência a essa tendência. Por isso, é muito difícil nós conseguirmos traçar algumas características universais, mas nós podemos falar em alguns caminhos que a literatura trilhou. Por exemplo, a poesia protesto, de Ferreira Goulart, ou então a prosa suburbana, de Paulo Lins, com Cidade de Deus, que inclusive teve adaptação para o cinema, dentre outros grandes autores. É muito difícil fazermos um julgamento crítico de um cenário quando estamos dentro dele. Precisamos de um distanciamento de tempo, ou seja, só o tempo dirá quais serão os grandes cânones da literatura hoje. E quais os principais autores? Bom, de uma lista muito extensa, eu me limito subjetivamente a citar alguns nomes. Por exemplo, na poesia, além de Ferreira Goulart, nós temos Paulo Leminski, Hilda Hilst, Adélia Prado, Ana Cristina César. E na prosa, nós podemos citar Raduan Nassar, com Lavoura Arcaica, que teve inclusive também adaptação para o cinema, Ariano Suassuna, com Alto da Compadecida, Milton Ratum, Lígia Fagundes Telles, Nélida Pinhon, dentre outros. E quais as principais formas de fomentar a leitura dos escritores contemporâneos? Para fomentar a leitura, os pais deveriam presentear os seus filhos com livros, ler constantemente na frente deles, dando exemplo, que raramente acontece, pois é na infância que nós formamos aí os grandes leitores. E as escolas também deveriam promover visitas a museus, bibliotecas, saraus, a fim de incentivar, promover então o gosto pelas artes e pela literatura de uma forma geral.